Buenas! Nessa aula vamos conhecer as classes em CSS. Mas o que são classes? Usamos as classes para separar ou classificar elementos de um certo tipo. Por exemplo, em CSS, usamos as classes quando queremos que certos elementos tenham as mesmas cores, o mesmo tamanho, enfim, as mesmas características. Para não precisar repetir as configurações em cada elemento, criamos uma classe com aquelas configurações desejadas e aplicamos essa classe em todos os elementos que precisamos. Por exemplo, queremos que os parágrafos, que são a citação de um autor, tenham um alinhamento à direita, tenha a fonte um pouco menor e sejam itálico. Então, para isso, criamos uma classe com essas características e depois aplicamos onde for necessário. Vamos ver esse exemplo na prática? Então, para isso, temos aqui a nossa pastinha, podemos abrir aqui o nosso código e aqui onde a gente já tem o estilo, vamos apagar esse H3 para aproveitar esse próprio código que a gente já tem. E vamos criar, então, aquela classe que a gente falou, classe citação. Como que cria uma classe? Bom, vou colocar um comentário aqui. Os comentários em CSS são com barra, asterisco, asterisco, barra. Então, tudo que tiver aqui dentro vai ser um comentário. Então, vamos escrever criando a classe citação. Para criar uma classe em CSS, colocamos um ponto e o nome da classe, citacal. Nós temos que usar o padrão americano, que é sem cedilha e sem acento. Abrimos as chaves e aqui dentro agora a gente pode colocar as propriedades dessa classe. Nós queremos que o texto tenha um alinhamento à direita, então escrevemos aqui text, essa segunda opção, align, alinhamento de texto, e em inglês, direita, right. Então, alinhamento do texto, direito. Text align, right. Aqui, ele cria um ponto e vírgula. Cada vez que a gente quiser colocar uma nova propriedade, a gente tem que finalizar a linha com ponto e vírgula. A gente pode colocar mais uma. Então, era o tamanho da fonte. Então, font, tracinho size, e o padrão é 16 pixels. Então, a gente pode botar 12 px, 12 pixels. Fica um pouco menor. E também a gente queria que a fonte ficasse inclinada, em itálico. Então a gente cria mais uma propriedade aqui, que vai ser font, tracinho, e aqui mostra várias possibilidades. Então a gente quer o estilo e itálico. Então ficou a citação, a classe citação, ficou com o alinhamento do texto à direita, o tamanho da fonte 12 e o estilo itálico. Salvamos aqui, sempre quando tem essa bolinha significa que não está salvo, então Ctrl S, salvamos lá. A gente pode aproveitar aquele nosso arquivo CSS externo.html, porque ele já tem a inclusão do nosso arquivo estilo.css. Então, aqui dentro, a gente pode fazer o seguinte, apagar esse conteúdo aqui e criar alguns parágrafos, e daí selecionar um e outro para ser aquela citação. P, Enter, ele cria um parágrafo. E aqui a gente pode colocar um texto, né, para servir de parágrafo. Tem um recurso que a gente já viu naquelas aulas de HTML, que é o Lorem Ipsum. Ele gera um texto aleatório para a gente poder usar nas nossas páginas. Mas aqui o Visual Studio Code, ele também nos fornece essa ajuda. Se a gente começa a escrever Lorem, ele também completa para nós um trecho com Lorem Ipsum. Só que agora tem um problema. Ficou muito comprido o nosso texto, né? Então, na verdade ele está colocando só o tamanho da linha. A gente pode fazer algumas coisas. Por exemplo, a gente pode quebrar manualmente essa linha aqui com Enter para que a gente consiga enxergar aqui no editor. Mas para não precisar fazer isso, a gente pode usar uma solução mais adequada, que é Alt-Z. Esse comando Alt-Z, ele não quebra as linhas, ele simplesmente pega e ajusta aquele texto dentro do nosso editor aqui. Então, se a gente tem um editor com tamanho um pouco menor, ele vai também se ajustar para caber ali dentro. E isso acaba nos dando, né, um conforto na hora de colocar a nossa codificação. Não precisa ficar quebrando linha manualmente, certo? Então, o comando é Alt-Z. Se a gente apertar uma vez, ele faz. Outra vez, ele desfaz. Eu vou pegar esse parágrafo aqui, eu vou copiar ele e vou colar embaixo. Então, a gente tem já um parágrafo, vamos colocar mais um. Vamos salvar. E aqui, no nosso CSS externo, agora vai sumir tudo isso aqui, vai aparecer dois parágrafos. F5, pronto. Temos aqui dois parágrafos.
vamos adicionar mais parágrafos aqui. Então a gente pode de novo copiar esse aqui, dar um Enter aqui e colocar mais conteúdo. Se a gente escrever de novo aqui, Lore, ele vai gerar mais um pouco. Então a gente pode escrever mais algumas vezes e fazer um parágrafo um pouco maior. E agora, aqui embaixo, eu vou colocar mais um. Só que nesse aqui, agora eu quero que seja aquela citação. Então vamos fazer o seguinte. Vamos salvar aqui e ver como está aqui. Então esse último parágrafo, vamos considerar que seja a citação do autor. Então como que a gente vai atribuir aquele estilo CSS para esse parágrafo aqui? Então aqui, ó, na nossa tag de abertura, aqui do P, a gente abre e digita o seguinte comando, class, e informa o nome da classe que a gente quer usar, que é citacal. Como a gente já está com o CSS vinculado aqui na nossa página, então ele vai achar essa configuração aqui e vai aplicar só nesse parágrafo aqui. Então vamos lá, Ctrl S e F5. Pronto, tá lá, ó. Ele ficou em itálico, alinhado aqui à direita e com a fonte um pouco menor do que a fonte padrão que a gente está usando. Se a gente pegar e diminuir um pouco o tamanho aqui da nossa página, ele vai acompanhar o tamanho e a configuração que está só para esse parágrafo aqui. Bom, mas será que funciona se a gente colocar em outros? Vamos verificar. Vamos colocar nesse segundo também a mesma configuração. Então, para isso, a gente vem aqui no segundo parágrafo. Vamos abrir, então, na tag de abertura do P. Adicionamos o atributo class. Começamos a escrever e aparece ali class. E colocamos lá, citacal. Então, salvamos e atualizamos. Pronto. Então, agora o segundo e o quarto parágrafo estão com aquela classe, com as configurações da classe citação. Podemos criar outras classes com outras características? Sim. Então, aqui no estilo, colocamos o ponto para adicionar uma nova classe e colocamos o nome da classe. A gente quer destacar o texto, então a gente pode colocar o nome destaque. Abrimos o bloco. E aqui a gente pode colocar as características. Se a gente só quer trocar a cor do fundo, não quer mexer na fonte e nenhuma outra característica, então a gente só vai pegar essa cor do fundo. Para a cor da fonte, a cor da letra, é color. Para a cor do fundo é background color. Então a gente pode começar a escrever B-A e ele vai nos sugerir várias opções aqui. Imagem, posição e algumas coisas. Esse aqui, ó, background color. Então clicamos ali. E ele vai perguntar qual cor quer. Alguma dessa lista? Ou a gente usa alguma dessa lista, ou também a gente pode escrever em inglês o nome dela. Então, yellow, salvamos, e o nome é destaque. Aqui no nosso texto, digamos que a gente quer pegar esse primeiro parágrafo, ou algum específico, e colocar aquela destaque. Então, abrimos aqui na tag de abertura, incluímos a classe. Class destaque. Salvamos e atualizamos. Então esse primeiro parágrafo vai ficar com o fundo em amarelo. Pronto. Simples assim. Fácil, né? E isso a gente pode usar em qualquer lugar. Então o CSS nos permite criar essas classes para poder aproveitar o código e colocar onde a gente quiser em mais de um lugar. Tornando assim bem simples, bem fácil de manipular as cores, os tamanhos e as características em geral dos elementos. Nessa aula, vimos como utilizar as classes em CSS. Na próxima aula, veremos como dividir a nossa página em blocos. Até lá, abraço!